Imagine uma cidade onde o caos parece ter ritmo, onde a pressa tem estilo e onde cada esquina carrega uma história. Bem-vindo a Nova York, o coração pulsante do mundo moderno. Mas será que você realmente conhece essa cidade? Porque hoje eu vou te levar por uma viagem cheia de curiosidades, segredos e fatos impressionantes sobre a cidade que nunca dorme. E garanto, algumas dessas curiosidades vão mudar completamente o jeito que você enxerga Nova York. Para começar, você sabia que Nova York quase não se chamava assim? Originalmente, quando foi fundada pelos holandeses em 1624, a cidade se chamava Nova Amsterdã. Só depois que os ingleses tomaram o controle, em 1664, é que ela ganhou o nome de Nova York, em homenagem ao Duque de York. E o mais curioso é que muitos nomes de bairros ainda guardam essa herança holandesa, como o Brooklyn, que vem de Breukelen, uma cidade da Holanda. Agora pensa em um símbolo mundial, a Estátua da Liberdade. Todo mundo sabe que ela foi um presente da França para os Estados Unidos, mas o que poucos sabem é que ela quase foi oferecida para o Egito antes. O escultor francês Auguste Bartholdi tinha planejado uma estátua parecida para o Canal de Suez, só que o projeto foi rejeitado. Resultado? Ele adaptou a ideia e criou o ícone nova-iorquino que conhecemos hoje. E tem mais. O rosto da estátua é inspirado na própria mãe do artista. Isso mesmo, a Mãe Liberdade literalmente existe. Mas vamos descer das alturas e mergulhar nas ruas. Nova York é uma cidade que vive em camadas, e não estamos falando só de prédios. Sob as avenidas movimentadas, existe uma verdadeira cidade subterrânea. Quilômetros de túneis abandonados, estações secretas e até uma plataforma escondida dentro da Grand Central Terminal, que era usada exclusivamente por presidentes dos Estados Unidos. Inclusive, Franklin D. Roosevelt usava essa entrada secreta para desembarcar discretamente em Nova York durante seus mandatos. E já que falamos de transporte, sabia que o metrô de Nova York é um dos maiores e mais antigos do mundo? São mais de 470 estações, e algumas delas estão completamente fora de uso, mas ainda intactas. Uma das mais famosas é a City Hall Station, uma obra-prima arquitetônica fechada desde 1945. Ela é tão bonita que parece uma catedral subterrânea, com arcos, vitrais e mosaicos que poucos nova-iorquinos sequer sabem que existem. Mas Nova York não é feita só de aço e concreto. No meio dessa selva urbana existe o Central Park, um dos lugares mais filmados do planeta. O que pouca gente imagina é que o parque é completamente artificial. Cada lago, colina e até mesmo as florestas foram projetadas à mão. Foram movidas mais de 5 milhões de toneladas de terra para criar a paisagem perfeita. E há um detalhe curioso: o Central Park é maior do que o Principado de Mônaco. Agora, se tem uma coisa que define Nova York, é o som. As buzinas, as sirenes, os passos apressados, tudo parece compor uma sinfonia caótica. E esse ritmo não é por acaso. Estima-se que mais de 800 idiomas diferentes sejam falados na cidade, o que faz de Nova York o lugar com maior diversidade linguística do planeta. Há bairros onde se fala mais bengali do que inglês e outros onde o espanhol domina as ruas. É literalmente o mundo inteiro dentro de uma única cidade. E é claro que, em uma cidade desse tamanho, há histórias estranhas. Uma das mais bizarras é a do Túnel dos Crocodilos. Nos anos 1930, surgiram boatos de que crocodilos viviam nos esgotos de Nova York. Muitos acharam que era lenda urbana, até que alguns registros da época indicaram realmente a captura de alguns répteis trazidos por turistas. Hoje, o mito ainda vive, e muita gente acredita que os descendentes desses crocodilos ainda nadam por baixo da cidade. Mas se os subterrâneos guardam mistérios, o céu nova-iorquino é puro espetáculo. O Empire State Building, por exemplo, foi construído em tempo recorde, apenas 410 dias. Isso é quase inacreditável considerando o tamanho e a tecnologia da época. E tem uma curiosidade,
que poucos sabem. O prédio foi originalmente projetado para servir como ponto de atracação de dirigíveis, mas o vento forte de Nova York tornou isso impossível. Mesmo assim, o mastro no topo continua lá, como uma lembrança de um sonho que nunca decolou. Agora, se você gosta de números impressionantes, anota essa: mais de 250 mil pessoas atravessam a Times Square todos os dias. E no Réveillon, esse número pode ultrapassar 1 milhão. A famosa bola de Ano Novo, que desce na contagem regressiva, pesa mais de 5 toneladas e contém mais de 2.600 cristais Waterford, que são trocados anualmente para refletir um novo tema. Cada queda simboliza um novo começo, e assistir a esse momento ao vivo é uma das experiências mais icônicas do planeta. Mas Nova York também tem seu lado sombrio e misterioso. Existem prédios inteiros sem janelas espalhados pela cidade, e não é erro de arquitetura. Muitos desses edifícios, como o 33 Thomas Street, são centros de comunicação secretos, usados por órgãos do governo americano. Não há placas, não há janelas, e poucos sabem o que realmente acontece lá dentro. É como se fossem os fantasmas de concreto da cidade. E falando em fantasmas, alguns dizem que o Dakota Building, onde John Lennon morava e foi assassinado, é um dos lugares mais assombrados de Nova York. Moradores relatam aparições, sons estranhos e até visões do próprio Lennon. Coincidência ou não, foi exatamente na frente desse prédio que ele perdeu a vida. E até hoje fãs do mundo todo visitam o local em silêncio, deixando flores e bilhetes em sua homenagem. Mas Nova York também é sinônimo de superação. Em 2001, o mundo viu a cidade cair de joelhos após o ataque às Torres Gêmeas. Hoje, no mesmo local, o Memorial do 11 de Setembro é um dos espaços mais emocionantes e simbólicos do planeta. As fontes de água descendo sem parar representam as lágrimas e o fluxo do tempo, e cada nome gravado nas bordas é uma lembrança eterna de quem esteve ali. É impossível visitar sem se emocionar. E se há algo que define Nova York, é a sua capacidade de se reinventar. Cada década traz uma nova versão da cidade, mais moderna, mais viva, mais complexa. A energia é quase palpável. É como se o ar tivesse ambição, e cada pessoa que pisa ali sente um impulso de fazer algo grande. Não é à toa que ela é chamada de a capital do mundo. Agora, uma curiosidade final para te deixar pensando. Se Nova York fosse um país, teria uma das 20 maiores economias do planeta. Isso mesmo, uma única cidade com PIB comparável ao de nações inteiras. Impressionante, né? Nova York é mais do que uma cidade. É uma experiência, uma mistura de sonho e realidade, de passado e futuro, de gente e histórias. E é por isso que ela nunca dorme, porque sempre tem algo novo acontecendo, alguém tentando algo diferente e uma história sendo escrita em algum lugar. E agora me conta nos comentários, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Você já visitou Nova York ou tem vontade de conhecer? Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem mais curiosidades incríveis sobre o mundo que você ainda não conhece. Até o próximo destino.